Nós visitamos algumas casas, como Senaca de Rosa Lúcia. E a nossa missão é muito grande, porque Deus nos confiou, por isso somos tentados todos os dias pelo demônio. Assim como Cristo, quando ele saiu do anonimato e foi batizado no Rio São Jordão, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Então todos nós que somos servos, missionários, teremos e seremos tentados a todo tempo e teremos um deserto na nossa vida. Mas esse deserto não é para que nós possamos morar nesse deserto, é apenas passar por esse deserto. Mas infelizmente tem alguns que escolhem morar no deserto. Hoje esse tema do grupo de oração, muito forte. Não sei por que Deus me escolheu para estar aqui, mas se Ele escolheu, Ele tem algo muito importante para mim nessa noite e para cada um de nós. Amém? Quem que quer ser curado? Nossa, esse eu aí tá tão... Quem quer ser curado? Ô, glória! Aí, assim, agora melhorou, hein? Amém? Então, eu vou ler as palavras, vamos fazer um estudo bíblico primeiro, quando eu fui rezar para estar aqui pregando essa passagem para vocês. Deus foi me dando algumas outras passagens. Nós vamos, daqui a pouco, acho que vamos sair daqui até como doutores de Bíblia, mas nós vamos passar um pouco por algumas passagens. Depois que eu ler essas passagens, eu vou comentar um pouquinho em cima, e depois nós precisamos fazer nossa oração de cura interior, não é? Porque todos nós precisamos de cura interior todos os dias e a todos os momentos. Nós servos principalmente, né? Que estamos à frente de alguma missão, que estamos à frente escolhidos por Deus, de alguma forma, que somos canal de graça na vida do outro. Às vezes não sempre, nós servos e missionários curamos, somos canal de graça na vida do outro e podemos ser canal de cura através do sorriso, do olhar, do abraço. Mas esse canal de graça é como se fosse um cano que tem que estar limpo. Ele não pode estar cheio de lodo, né? Para que a água possa passar e limpa ao outro. Não é isso? Como disse nosso saudoso Papa Francisco, ele vai dizer que Jesus percorreu o caminho por ela para chegar até nós. E nós temos que percorrer o mesmo caminho para chegar até Ele. Ela é mãe. Ela é uma mãe que nos acolhe. Ela é uma mãe que nos coloca no colo, nos carinha, nos dá acalento, nos dá amor, mas também nos puxa a orelha também. E nessa noite especial, pela intercessão dela, assim como a irmã falava, que muitas coisas não alcançadas em nossas vidas, até mesmo material, são portas que são fechadas por feridas, ou feridas que precisam ser tocadas, mesmo que doa. Assim como o médico, quando você machuca um membro, seu braço, sua perna, e você tem uma ferida exposta, ele primeiro, quando você chega lá, ele vai jogar água oxigenada, vai lavar e vai tirar toda aquela casca, aquela carne podre, vai vir jogando, né, e vai vir tirando aquela carne podre e tentando trazer a ferida de dentro para fora. Não é isso? Jesus também faz isso. Muitas coisas no nosso exterior para acontecer, Jesus precisa mexer nessa ferida que está aí dentro. Talvez uma ferida que está no subconsciente. Talvez uma ferida que está desde o ventre da sua mãe. E você não tem nem conhecimento dela. Mas Jesus tem. E quando muitas vezes vem lembranças, que talvez você nem saiba que tem, ou momentos tristes,
É porque Deus está querendo que você abra as portas do seu coração para dar acesso, para que só Ele pode mexer. Nós não podemos. Como eu falei, eu sou início de cura e libertação na Missão Rosa Mística do Padre. Isso abriu para mim um leque, porque eu me interessei depois fazer um curso de psicanálise, psicoterapeuta. Hoje eu sou psicoterapeuta, atendo alguns pacientes e sabemos que muitas feridas trazem também doenças físicas. Nosso psique, nosso subconsciente. Nós temos tanta coisa que tem que ser curada que nós não sabemos, que precisa ser tocada, mexida, vai doer, mas precisa ser tocada, para que a cura possa acontecer e abrir portas na sua vida profissional, espiritual, abrir portas e portas na sua vida, que talvez não foram abertas ainda, porque nós precisamos ser curados. Eu trabalho psicoterapeuta, mas eu sou psicoterapeuta, mas eu trabalho a logoterapia, que é o lado espiritual. Eu prefiro muito mais atender pelo lado espiritual, para mexer, para estar trabalhando o amor interior, do que só a linha freudiana, só aquela linha de psicanalistas e psicólogos mesmos. E hoje a chapa vai esquentar, porque Jesus vai mexer com algumas feridas que precisam ser curadas. Casamentos precisam ser restaurados, relações com pais e filhos precisam também ser restauradas, perdão precisa ser liberado, porque a falta de perdão é uma pedra que atrapalha toda essa graça que Deus tem para você, que é muita graça. Amém? Perdi meu óculos, estou com outro e não sei se mas está tranquilo. Então, o tema do grupo de oração é: Senhor, criai em mim um coração puro e renovai com um espírito de firmeza. E para que Deus possa criar um coração puro, depende de nós. É como um milagre, ele tem duas vias, uma minha e a outra Jesus. Eu tenho que dar essa liberdade, eu tenho que dar esse acesso e tenho que pedir para Deus fazer um milagre na minha vida e acreditar que o milagre vai acontecer. O milagre acontece porque quantas vezes Jesus caminhou e disse: "Que queres que faça por você?" Eu não sei o que você precisa nesta noite, mas Jesus sabe o que você veio buscar ou entregar nas mãos de Nossa Senhora, ou veio já buscar. Mas o que você veio, e se for pela vontade de Deus, hoje Ele tem algo especial para você. Hoje Ele está assim, pronto para criar um coração novo. E pela sua via, pelo teu querer, o espírito de firmeza será derramado, o espírito de libertação será derramado, o espírito da sabedoria, batismo do Espírito Santo. E como nossa irmãzinha tem falado, eu mais uma vez reforçando que esse tema é muito forte. E quando eu recebi ele, eu falei: meu Deus. E a palavra inicial, a primeira palavra tão pequena, Salmo 51, 10. E claro, vieram noções para o núcleo de outras palavras, como Levítico, como Mateus. E eu fui lendo e Jesus, mas o que o Senhor quer? Porque eu nunca preguei com tantas palavras assim, mas o que o Senhor quer nessa noite? E renunciar às feridas interiores podem, renunciar às feridas interiores, nós precisamos renunciar a essas feridas como? Nós vamos aprender um pouquinho hoje que muitas
muitas vezes o pecado, ele nos traz, como pecadores, todos nós somos pecadores, ele não é só um pecado que não te deixa crescer espiritualmente e deixa Jesus fazer algo na sua vida, mas sim a nossa alma que precisa ser curada. Então, nós vamos aprender e vamos falar um pouquinho da diferença de pecados e da diferença também da nossa alma. E a salvação que nós precisamos é purificar o nosso pecado e purificar a nossa alma. Nós vamos entender um pouquinho disso dentro da palavra, para que nós possamos abrir mais o nosso coração, que o Espírito Santo, no momento da oração aqui, pessoas já abriram o seu coração, já estão sim abertos a sentir a presença do Senhor e deixar o Senhor curar os nossos pecados, os nossos corações, a nossa alma. Porque a palavra de Deus, nós vamos ver que a alma, na palavra de Deus vai falar que a alma é o coração. E aí nós vamos entender o porquê que muitas vezes feridas que tem no nosso coração, na nossa alma, que não foram purificadas ainda, elas nos levam a ficar presos, acorrentados em algumas coisas. Então, que hoje o Senhor ele possa vir nos libertar de muitas feridas e dores na nossa alma. Amém? Estão dormindo não, né, gente? Pelo amor de Deus, se dormir aí, eu vou fazer igual um amigo, um pregador que eu vi uma vez numa pregação, que ele disse assim: ó, quando estiver dormindo aí, eu vou pedir o outro, pedir a autorização, a autoridade espiritual do Senhor sobre o colega do lado. E o colega do lado vai estender a mão para o outro que está dormindo, vai falar: Senhor, que este filho, que essa filha durma, possa dormir agora nos teus braços e tenha o sono eterno. Opa, aí não, né, gente? Será que já é hora de ter esse sonho eterno? Não, né? Então, por favor, não durma. Eu vou pedir a autoridade espiritual ao colega aí para começar a rezar para o outro. Amém? Vamos lá então, Salmo 51, 10. Tem algumas palavras que eu vou dizer aqui, vou falar, não precisa pegar, para a gente ser um pouco mais rápido. Aí se vocês anotem, se não puderem, anotem, daí a gente vai trabalhando as palavras. Amém? Então está lá no Salmo 51, 10, né? Vai dizer: eu sou, porém, como a verdejante oliveira na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre. Verdejante, verdejante oliveira é aquela árvore que chama mais atenção, né? Aquela árvore viva. E se nós temos que ter essa vida na casa do Senhor, se nós temos que ter essas palavras que tem nessa passagem, nós temos que crer na misericórdia de Deus. E a outra palavra na noção que foi dada foi Levítico 14, que vem falar um pouco do leproso. Aquele leproso que Jesus foi de encontro a ele. Foi de encontro, né? Porque a lepra, ela prende as pessoas. Naquele tempo a lepra era considerada impura. Não é isso? Levítico também vai falar da impureza da mulher do fluxo de sangue. Da mulher não. A impureza do fluxo de sangue. Que a partir de 4 dias, né, do fluxo, a mulher já era considerada impura. Se ela sentasse num banco, o outro não podia sentar porque não podia ficar impuro. E assim também os leprosos. Os leprosos tinham um lugar onde chamava leprosário, onde eles iam e ficavam ali. Quando era descoberto que tinha uma lepra, tinha que pegar todas as suas coisas de casa, largar a família e ir para o leprosário. Não é isso? Mas quantos de nós hoje temos lepra também, mais interior? Hoje a nossa lepra, a lepra que estava na Bíblia, hoje para nós é a hanseníase, ela tem cura. Desde o início tem cura, né? A medicina veio cada dia, né? Porque Deus deu a graça ao médico, Deus criou os médicos para isso. Mas muitas lepras de hoje
Só vai ter cura quando nós reconhecemos dessa lepra que nós temos e nós não buscamos quem curou também a lepra do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Porque quem curou a lepra do Antigo Testamento, como por exemplo, segundo Reis, lepra de Naamã, que era um soldado, um general, quem curou foi através de Eliseu, que era um profeta, e ele rezou, curou, e ele foi curado. Foi Deus. Deus age entre Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade. Da mesma forma que ele agiu lá no Antigo Testamento, ele veio através de Jesus no Novo Testamento, e ele está até hoje no meio de nós, agindo como Espírito Santo, curando lepras do nosso coração, da nossa alma. Purificação dos pecados. Vamos aprender 3 coisas hoje diferentes. Nós temos que purificar os nossos pecados, purificar o pecado e purificar a alma. Qual que é a diferença dos pecados no plural e o pecado no singular? Vamos aprender aqui na palavra do Senhor. Lá em Hebreus 1:3. Vamos em Hebreus. Vai dizer assim: esplendor da glória de Deus, imagem do ser, sustenta o universo com o poder da tua palavra. Depois de ter realizado purificações dos pecados, está sentado à direita da majestade, no mais alto dos céus. Palavras do Senhor. Essa palavra, quando vem falar em Hebreus, que os nossos pecados foram purificados. Como? Pela morte de Jesus na cruz. Jesus purificou os nossos pecados na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Certo? Então essa palavra ela vem dizer que ele foi crucificado, e depois que ele realizou, que ele purificou os nossos pecados, está sentado à direita da nossa majestade. E a cura do nosso pecado é pelo sangue derramado de Jesus. Já é o nosso pecado, é o nosso pecado de estimação, é o nosso pecado nosso, o meu, o seu, que todos os dias nós pecamos, porque nós somos pecadores mesmos e vamos pecar. Mas esse sangue derramado na cruz de Jesus também purifica esse pecado. E esse pecado também é purificado quando você vai, te encontra um sacerdote, confessa o seu pecado de estimação, o seu pecado do dia a dia, e Deus vai trabalhando, e Deus vai sendo o sacerdote no qual você confessa, sendo ele usado por Deus, absorvendo os seus pecados. Então nossos pecados eles vão ser também purificados pelo nosso caminho até o nosso sacerdote para confessar. Então, primeiro, a purificação dos nossos pecados, ela foi feita por você? Com você? Não, ela foi feita por Jesus, morrendo na cruz. Quando nós buscamos também a purificação do meu pecado, eu vou de encontro a Jesus, representado por sacerdote, e confesso também o meu pecado, certo? Até aí tudo bem? Tudo entendendo? Certinho? Está aí tudo muito rápido? Está tranquilo? E tem uma parte na Bíblia que também vai falar da nossa purificação do nosso pecado, né? Que é 1 João 1,7. Se, porém, andamos na luz, como Ele mesmo está na luz.
temos comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E essa passagem de 1 João 7, ela vai falar que nós primeiro andamos na luz, que nem a luz é o nosso passo que nós damos a nossa confissão pessoal, de libertar o nosso pecado, esse que nós pecamos todos os dias. E quando nós estamos em comunhão uns com os outros, é amar uns aos outros, amar com o erro, amar com o pecado, amar com a sua falha. Às vezes, quantos de nós, mesmo dentro do grupo de oração, dentro da igreja mesmo, a gente passa por um irmão e fala: nossa, talvez o irmão hoje está amargo, dê a paz de Jesus. Talvez o irmão nem olhou direito, nem me respondeu, mas talvez muitas vezes é os nossos próprios espinhos que nós temos na nossa carne, que eles estão tão expostos que quando eu vou abraçar o irmão, ao invés de espinhar o irmão, ele me machuca eu mesmo, pela minha arrogância, pelo meu orgulho, pela minha falta de compreensão, pela minha falta de amor ao próximo. E quantas vezes nós temos a dificuldade também de pedir perdão ao próximo? Nós preferimos sofrer, preferimos nos afogar nas nossas mágoas, do que até caminhar mesmo no próprio irmão e pedir perdão. Eu falo irmão, mas incluindo o irmão mãe, o irmão pai, o irmão mesmo de sangue. Porque às vezes quantas palavras que nós falamos, nós magoamos outros, quantas feridas que fizemos no outro e o outro faz em nós. Hoje nós vemos quantas dificuldades. Às vezes nós temos uma maior facilidade do mundo de falar com alguém que está do outro lado do continente, pelo WhatsApp, mas nós temos uma dificuldade tremenda de falar com a pessoa que está do outro lado da mesa. E talvez dizer: mãe, eu te amo, filho, eu te amo. E se você não dizer: filho, eu te amo, e dar o que você tem que dar ao seu filho, o mundo aí fora vai dar. E vai falar de forma diferente, vai fazer de forma diferente. E aí depois você vai se magoar mais uma vez contigo mesmo. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse agido dessa maneira. Purificação da alma na palavra de Deus. Vai falar lá em 1 Pedro 22. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas, para praticardes um amor fraterno e sincero. Amai-vos, pois uns aos outros, ardentemente e do fundo do coração, pois fostes regenerados, não de uma semente, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna, a palavra da salvação. Essa palavra, ardentemente, essa palavra que nós conheceremos, porque nós já conhecemos a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mesmo depois de ter purificado os nossos pecados, Ele ressuscitou. E nós, quando conhecemos essa verdade e temos esse encontro com o Cristo ressuscitado, Cristo vem fazer obra novas todas as coisas da nossa vida, para que nós possamos, com esse amor, com essa obra, com tudo que é a verdade que fez na nossa vida, possamos amar uns aos outros.
anestesia, quantas feridas do nosso coração, quantas feridas do nosso subconsciente vai trazendo, vai nos acorrentando, vai nos prendendo de muitas coisas na qual Deus tem para nós. Jesus, quando chegou lá em João 11 e ressuscitou Lázaro, veio para fora, tirou Lázaro do túmulo, mandou desatar todas aquelas faixas, tirar a pedra, chamar. Que pedra é essa que hoje nós temos no nosso coração? Não sei, a falta de perdão, a mágoa, a angústia, o orgulho, feridas, que nós temos conhecimentos e que nós não temos, que estão no subconsciente. Tirar a pedra. Jesus, quando chamou Lázaro para fora, mandou desatar e dar ele de comer. E lá em João 12, primeiro versículo, Jesus convida, ele vai à casa de Marta e Maria para ceiar, e quem está à mesa ceando com ele? Lázaro, aquele que ele o ressuscitou. Então, se Jesus vem te ressuscitar também, porque muitas vezes nós estamos mortos para a vida, mortos para isso, nós estamos mortos pelos nossos desejos que não foram realizados, que não se cumpriram com a nossa vontade, porque nós acreditamos ainda que Jesus trabalha num tempo cronológico, que Ele não trabalha nesse tempo cronológico. Esse tempo cronológico é o nosso tempo, e nós muitas vezes somos hipócritas de chegar aqui, servir no grupo de oração, ir na igreja e falar: Senhor, eu preciso disso, eu estou assim, Jesus faz isso na minha vida, mas tudo tem um tempo. O tempo do Senhor é o tempo do Kairos, o tempo da graça. Então Ele tem um tempo dele, mas para que Deus também possa fazer, venha, se entrega, beba dessa água, como lá em Ezequiel 37, essa fonte que jorra, a cada 1000 povoados que você anda, as águas vão subindo e vai chegar um momento que você não tem como mais atravessar essas águas vivas. Você tem que mergulhar nessas águas mais profundas e sentir a presença de Jesus. Eu vou pedir meu irmão para cantar uma música e eu vou convidar